Existe um lugar na Terra que os textos antigos apontaram como o palco do último dia. Ele não é um símbolo, não é uma metáfora. Tem nome, tem endereço. E, segundo a profecia, tem um encontro marcado. O dia em que os reis do mundo inteiro vão se reunir sobre ele. O nome desse lugar você já ouviu a vida inteira. Ele virou filme, virou jogo, virou apelido para qualquer catástrofe, Armagedon. Mas quase ninguém que repete essa palavra sabe que ela é, antes de tudo, um endereço. E tem um detalhe maior ainda. Quando você lê o que os textos realmente dizem sobre a última batalha, falta exatamente a coisa que todo mundo espera encontrar. Falta a batalha. Hoje, você vai conhecer o lugar que os textos escolheram para o fim, entender por que justamente aquele chão e descobrir o que a profecia descreve de verdade quando os reis da terra chegam lá. Pergaminhos antigos. Para entender o nome, é preciso entender quem o escreveu. A tradição conta que o autor do Apocalipse era um prisioneiro. Um homem exilado numa ilha de pedra chamada Patmos, condenado a envelhecer longe de tudo, escrevendo para comunidades que eram caçadas pelo império mais poderoso do mundo. E por isso, ele não escrevia como quem faz relatório, escrevia em imagens, em símbolos, em código. Naquele livro, nada é nomeado por acaso. Cada número carrega um peso, cada nome carrega séculos. E no meio da visão mais tensa do livro inteiro, quando o mundo está sendo derramado taça por taça, um único lugar é apontado como o ponto de encontro do fim. Não é Jerusalém, não é a grande Babilônia, não é Roma, é um monte perdido num vale agrícola. E aqui está o fio que puxa este episódio inteiro. Guarde ele. O texto não descreve a batalha do fim. Descreve o lugar e a convocação. E o lugar escolhido tem a história mais violenta do mundo antigo. O lugar se chama Megido. Fica na beira de um vale largo e fértil chamado Jezreel, uma planície verde que corta a terra entre o mar e o rio Jordão. Parece um cenário de paz. E foi exatamente o contrário, porque aquele vale era a passagem, a grande rota do mundo antigo, a estrada que ligava o Egito aos impérios do norte, passava por ali, e Megido era a fortaleza que trancava o caminho. Quem segurava Megido segurava o corredor do mundo, e o mundo inteiro sabia disso. Os registros egípcios contam que foi ali a primeira batalha da história inteira registrada em detalhe. Há cerca de 3.500 anos, um faraó chamado Tutmés III marchou contra uma aliança de reis acampada em Megido. Escolheu o caminho mais estreito e perigoso para chegar. Apanhou os inimigos de surpresa e os escribas dele gravaram tudo em pedra. A humanidade aprendeu a escrever a guerra naquele vale. E os registros guardam um detalhe que parece roteiro de cinema. Havia 3 caminhos até Megido. E o do meio era tão estreito que o exército teria que atravessar em fila, um homem atrás do outro, cavalo atrás de cavalo. Os generais imploraram para que o faraó escolhesse qualquer outro. Ele escolheu exatamente esse. Apostou que ninguém esperaria um exército inteiro saindo do corredor mais improvável de todos. E foi assim que Megido entrou para a história escrita, pela passagem que ninguém vigiava. Guarde esse padrão porque ele volta. Em Megido, a guerra nunca acontece do jeito que se espera. Os textos hebraicos cantam outra batalha no mesmo lugar. A vitória de Débora, quando os carros de ferro do opressor atolaram junto às águas de Megido. O vale que engolia exércitos tinha escolhido o lado de novo. E foi ali também que caiu Josias, o rei que os textos chamam de bom. O rei da esperança, morto em Megido, diante de um faraó.
O luto foi tão fundo que virou medida. Séculos depois, quando um profeta quis descrever o maior pranto possível, escreveu apenas "como se chora em Megido". Então repare no que acontece quando o autor do Apocalipse escreve Har-Magedon, que na leitura mais aceita dos estudiosos significa o Monte de Megido. O leitor daquela época não ouvia um nome exótico. Ouvia o chão onde exércitos somem e reis caem. Ouvia o endereço da guerra. O texto não descreve a batalha do fim. Ele aponta um lugar, e o lugar já era o solo mais ensanguentado do mundo antigo. A pergunta que fica é: para quê? A resposta começa na sequência mais pesada do livro. As 7 taças, os últimos derramamentos sobre a terra. E é na 6ª taça que o nome aparece. Escute o que ela faz, porque é aqui que a história que você conhece começa a se separar da história que está escrita. A 6ª taça é derramada sobre o maior rio daquele mundo, o Eufrates. E o rio seca. A fronteira natural que separava o mundo conhecido dos reinos do Oriente simplesmente deixa de existir. O texto diz que isso acontece para preparar o caminho dos reis. Quem são esses reis? O texto não diz. E este canal não vai dizer por ele. Então saem 3 espíritos imundos, que o texto descreve com uma imagem estranha, como rãs. Eles saem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. E a função deles é uma só: fazer sinais, convencer e ajuntar os reis da terra inteira para a guerra do grande dia. Pensa na escolha dessa imagem, de todas as criaturas rãs, bichos de boca grande e voz alta que fazem barulho a noite inteira e não constroem nada. Que já tinham sido, num outro pergaminho, uma praga saindo do rio e entrando pelas casas. A convocação do fim não é descrita como um decreto solene. É descrita como um coachar incessante, saindo de 3 bocas, dia e noite, até os poderosos do mundo se levantarem e marcharem. Quem escreveu isso estava dizendo alguma coisa sobre como os reis são convencidos a ir para a guerra. E o texto deixa essa farpa aí, sem explicar. E o versículo 16 crava o ponto de encontro com estas palavras: e os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon, o monte de Megido. O vale, que hoje é uma planície agrícola em silêncio, é o mesmo chão que a profecia enche de exércitos. E aí o texto faz a coisa mais estranha de toda a profecia. O versículo seguinte não mostra choque de exércitos. A 7ª taça é derramada no ar, e uma voz enorme sai do templo e diz apenas: está feito. E o texto muda de assunto. Você leu certo. Os reis foram reunidos e a cena termina. Calma, você diz. A batalha deve estar em outro capítulo. E está. 3 capítulos depois, o confronto finalmente chega. Os exércitos estão lá, reunidos, esperando. E o que o texto descreve a seguir é o maior anticlímax das Escrituras. Nenhum choque de exércitos é narrado. Nenhuma luta, golpe a golpe, aparece no texto. A arma que decide o grande dia não é de ferro. O texto diz que do cavaleiro sai uma espada afiada. Da boca, não da mão. Da boca, a palavra é a arma. E antes de qualquer confronto, um anjo já convida as aves do céu para o desfecho, como quem anuncia o resultado de uma guerra que ainda nem começou. No texto, o fim não é uma disputa, é um comparecimento. Então pare e olhe para o que a profecia realmente escreveu. O Armagedon do cinema, a guerra épica, o mundo explodindo, isso não está no texto. O que está escrito é outra coisa, mais estranha e talvez mais assustadora.
uma convocação mundial, um chão carregado de memória de guerra e um desfecho tratado como decidido antes do primeiro golpe. O texto não descreve a batalha do fim. Descreve o lugar e descreve a chegada. E há estudiosos que apontam um detalhe ainda mais estranho nesse endereço. Não existe monte natural em Megido. A colina que dá nome ao Armagedon é feita de ruínas, cidade construída sobre cidade destruída, camada sobre camada de muralhas, cinzas e recomeços, empilhadas por milhares de anos de guerra. O monte do último dia não foi erguido pela terra. Foi erguido, guerra após guerra, pelas mãos dos próprios homens. E pensa no peso disso por um instante. Qualquer pessoa pode comprar um ingresso e subir em Megido hoje. E quem sobe, caminha por cima de milhares de anos de cerco, incêndio e reconstrução. Tudo prensado embaixo dos pés, como páginas de um livro fechado. O turista tira foto do Vale Verde. E o vale devolve o silêncio de quem já assistiu à primeira guerra da história escrita. E, segundo os textos, ainda guarda lugar para a última. E é aqui que os textos devolvem a pergunta para quem lê. Por que o fim seria marcado justamente no chão que a humanidade mais encharcou? Aviso, para quem acha que a história não se repete, símbolo do peso de tudo o que os homens empilharam, ou o destino esperando data, o texto não explica por completo, e o vale continua lá, verde e quieto, com um ingresso de entrada e um silêncio que já viu de tudo. Os 4 cavaleiros que abrem os selos desse mesmo livro já estão aqui no canal. E as pragas que já caíram uma vez sobre um império também. Essas histórias se cruzam com esta, e elas estão esperando por você. Inscreve-se nos pergaminhos antigos, porque a próxima já começou. E deixa nos comentários. Para você, Armagedon é aviso, símbolo ou destino? Pergaminhos antigos. Sem dogma, sem julgamento. Só o que os textos antigos ousaram contar.